Bom dia. Bom dia. Turma, vamos continuar nossa aula de gramática com palavras invariáveis, né? Então, a gente vai começar a colocar na página 467, tá? Estou colocando no chat. Então, olha só, turma, as palavras invariáveis, na verdade, elas serão o quê, né? No caso, nós vamos começar com as preposições. Na aula passada, nós iniciamos com adjetivo. Agora nós vamos começar com as preposições, né? No caso, as preposições elas vão servir para quê? Elas vão servir para poder estabelecer, né? Elas vão estabelecer uma relação com outras palavras, mas elas vão se conectar com as outras palavras numa questão de sentido e de dependência. Ou seja, se você chegar e falar café, leite, né? Significa que nós deveríamos falar café com leite. Ou seja, é como se ela estivesse estabelecendo sentido. Eu vou Campo Grande. Quando eu falo eu vou Campo Grande, eu vou para Campo Grande. Então, ou seja, essa palavra ela vai estabelecer sentido e ela também é uma classe gramatical que é invariável. Ou seja, Campo Grande, né? Eu não vou falar paro, ela não vai, se ela é invariável, ela não vai ter uma variação com gênero, com número, né? Então, no caso, vamos ver como que começa essa questão da própria preposição, né? Todo mundo já abriu o livro na página 467, turma? Meu livro ainda não chegou, Ronaldo. Então, quem não está com o livro, é só acompanhar pelo PowerPoint aqui na transmissão. Outra coisa, gente, se alguém não tiver, é só me pedir o material da aula passada e dessa aula, que eu mando com vocês, até mesmo o Juan, né, o Bia. Eu acho que o Juan está sem um livro também, não lembro. Me chama no WhatsApp que eu mando por documento para vocês, para ter esse material, tá bom? Então, olha só, turma. No caso aqui, vamos dar continuidade, né? As nossas próximas classes gramaticais invariáveis serão a conjunção e a interjeição. Agora a gente vai falar de preposição, né? Vocês lembram mais ou menos disso aqui, ó? Ante, até, após, com, contra, desde, em, entre, para, perperante, por, sobre, cai, sem. Lembram disso mais ou menos? Então, eu até falei mais ou menos ano passado com vocês, alguns alunos que foram meus em outras séries, né? Que é exatamente você decorar. A partir do momento que você decore essa música das preposições, você não terá mais como esquecê-las, né? Então, olha só, gente. Considere o conteúdo do quadro. A sonda Curiosity partiu Marte 2011. Então, vamos ver que tem um conjunto de palavras aqui e é claro que está faltando alguma coisa, né? O que está faltando para se conectar dentro dessas palavras? A sonda Curiosity partiu para Marte em 2011. Você está vendo, turma, que aqui está tendo uma questão da própria distância, né, do próprio lugar e do próprio tempo, que é o em, no caso. Então, as palavras que nós fizemos conexão foram as preposições para e as preposições em. Né? Por quê? Porque elas vão contribuir com a própria estruturação da frase, que vai estabelecer uma relação de sentido com as outras palavras que fazem parte daquela própria frase, né? Então, no caso para, gente, a palavra está se referindo, se relaciona a partiu e a Marte, que está exprimindo uma relação de lugar. E já em 2011, né, a palavra relaciona a partir de 2011, exprimindo uma relação de
tempo. Então, exemplo, turma, o que é bom vocês ficarem sabendo é que a preposição, quando ela estiver sozinha, ela não tem nem valor sintático, nem valor semântico. Por exemplo, se eu chegar para vocês e falar assim, segundo ano, classifiquem para mim a palavra de. Aí vocês vão pegar para mim e vocês vão falar assim, professor, é preposição. Mas se eu perguntar para vocês, o de está estabelecendo que sentido? Vocês vão chegar para mim e falar assim, professor, depende do contexto. Porque eu posso simplesmente falar amor de mãe, no caso está indicando posse, como eu posso falar banco de madeira, que no caso é a matéria que o banco está sendo feito, né? Como eu posso falar morreu de coronavírus, no caso, a causa da morte. Como eu posso falar foi a escola de ônibus, o meio que a pessoa se locomoveu, então, no caso, é o meio de transporte. Então, a preposição, gente, ela sozinha, ela não vai ter valor semântico, né? Tudo vai depender do contexto. Tudo bem até aí? Então, olha só. Agora, observe o destaque nesse outro enunciado. A humanidade acredita em seu próprio futuro. A humanidade acredita em seu próprio futuro? No caso aí, gente, ela vai estar dando sentido de quê? Ela vai estabelecer uma relação de dependência entre dois elementos, né? No caso, seu próprio futuro, por meio do vínculo criado pela palavra em, que vai complementar o sentido do verbo acredita. A humanidade acredita em quê? Então, olha só, turma, vamos dar uma olhada o que seria preposição. Bia, você pode ler para mim, por favor, a definição de preposição? Sim, preposição é uma palavra invariável que relaciona duas outras palavras, estabelecendo entre eles determinadas relações de sentido ou de dependência. Obrigado, meu anjo. Então, turma, vocês estão percebendo como funciona essa questão do sentido, né? É uma palavra invariável, isso tem que estar na sua cabeça, turma, porque isso cai na UERJ, cai em faculdade, cai na UFRJ, né? Então você tem que saber que isso é uma palavra invariável e ela vai se relacionar com duas outras palavras. E aí, a partir dessa relação com essas duas ou outras palavras, que ela vai acabar determinando o seu sentido e ou uma dependência. Os dois quadros a seguir apresentam para consulta as preposições mais comuns. Então, no caso, turma, não esqueçam que o por é o P. Nós não podemos esquecer, turma, de jeito nenhum das contrações e das combinações. Se eu chegar e falar, eu fui ao shopping, o ao é uma combinação, que eu tenho a preposição a mais o artigo definido o. Se eu falar, eu fui pelo Rio, se eu falar que eu fui pelo Rio, significa que eu tenho per mais o. Então, o pelo, no caso, turma, será uma contração da preposição p mais o artigo definido o. Eu não vou falar eu fui pelo caminho, né? Parece uma coisa espanhola, né? Eu fui pelo caminho. Eu fui pero, porque por é sinônimo de per. Tanto, turma, na matemática, porcentagem e percentagem. Né? Eu tenho a questão por capita, per capita. Então, olha só, o que dizem os linguistas sobre as classes das palavras que são amplas e aceitam facilmente novos membros? Elas são chamadas de classes abertas, outras são pequenas e só aceitam novos membros com muita dificuldade, são classes fechadas. Em português, o substantivo, o verbo, o adjetivo são classes abertas, ao passo que o pronome e a preposição são classes fechadas. Os linguistas estão dizendo que algumas classes são abertas e outras são fechadas, e que as preposições fazem parte, segundo os linguistas, das classes fechadas. Agora, olha só, turma, tem uma outra, na musiquinha que eu cantei, após uma desde entre para preferente, por sobre, e sem. Então, no caso, nós vamos ter as preposições essenciais.
Turma, marquem aí no livro de vocês que esse quadro que está na página 468, o primeiro, aqui, ó, a, ante, até, após, com, contra, de, são preposições essenciais. Anotem aí no livro de vocês, turma. Puxem uma seta aí. Preposições essenciais. Já o próximo quadro, eu vou chamar aqui, ó, conforme, como, durante, exceto, fora, mediante, segundo, senão, salvo. Eu vou chamar de preposições acidentais. Coloquem aí para mim, turma. Preposições acidentais. Por quê? Porque essas preposições aqui, dependendo de alguns contextos, elas serão classificadas morfologicamente como conjunções. Então, coloquem aqui para mim, puxem uma seta e escrevam. Preposições acidentais. E no primeiro quadro, nós vamos puxar uma setinha e colocar preposições essenciais. Então, olha só, turma. A preposição relacionar duas palavras estabelece entre elas um vínculo tal que uma delas funciona como palavra principal, mais importante, a outra como secundária. Veja, comprei de um colecionador. Então, no caso, comprei vai ser a palavra principal e um condicionador será a palavra secundária. Já em um livro antigo sobre lendas brasileiras, o sobre vai estabelecer uma relação de palavra principal sobre um livro e lendas, no caso, seria a palavra secundária. Agora, turma, vamos lembrar do nosso 7º ano? As preposições, elas estabelecerão relações semânticas, né? O que seriam essas relações semânticas? Seriam as relações de sentido. Então, olha só. Isoladamente, as preposições são vazias de sentido, não têm significado algum. Nos enunciados, no entanto, elas são fundamentais para expressar uma ampla variedade de relações semânticas. Então, vamos entender o que é isso, né? Os quadros a seguir apresentam para a consulta as preposições mais comuns das relações de sentido que mais usualmente elas estabelecem alguns exemplos. Então, no caso, turma, o a. Vamos entender o a, porque o a é preposição também. Uma questão é eu substituir, eu posso substituir. Você vai falar assim, eu vou para Campo Grande, eu vou a Campo Grande. Então, a partir do momento que eu substituo o a por para, significa que eu estou tendo uma preposição. Então, vamos ver, aqui o livro de vocês, ele deu exemplo de 4 relações semânticas que o a pode ter. Então, no caso, gente, a distância. A nossa escola ficava a mais de 5 quilômetros de onde morávamos. Esse a, muita gente confunde com o a do verbo haver. Vai estar estabelecendo o sentido de distância. Agora, lugar. Naquela noite, muitos desabrigados tiveram de dormir ao relento. O lugar, né? O a está fazendo parte, turma. Olha aqui o meu cursor circulando, ó, de uma combinação, né? O vai ser o artigo definido e o a é a preposição que está fazendo parte de uma combinação. Modo. Passavam na rua algumas pessoas conversando a meia voz. Se há também está estabelecendo o sentido no caso de modo. E o tempo, um conhecido ditado popular diz que à noite todos os gatos são parvos. Então, no caso, o tempo, à noite, né? Mas quando? À noite. Até porque, gente, se eu falasse o de tarde aqui, o de tarde faria sentido. À tarde, agora amanhã. O popular diz que amanhã. Também está estabelecendo sentido. Ronaldo, Oi. o a pé daria sentido de quê? De modo? Exemplo, eu fui à escola a pé. Daria Sim. daria sentido de modo? Sim. O a seria... Tá, entendi. Beleza. Seria de modo ou... O quê? Como assim? Não, no caso aí seria de próprio meio, né? Porque no caso você está a... querendo dizer assim, eu fui à escola
de ônibus, eu fui à escola, tudo vai depender do contexto, né, Juan? Eu fui à escola de Uber, eu fui à escola de bicicleta. Não, eu fui à escola a pé. Então, no caso, é o modo, né? Porque tem algum modo não, no caso o meio, tem algumas preposições, algumas relações que acaba que a gente esquece, né? O com mesmo, né? Você fala, eu cortei o dedo com a faca. No caso, vai ser o objeto com que eu cortei, né? Como que eu posso falar que eu fui ao shopping com a 2001? No caso, seria a Entendi. companhia. Então, isso aí. No caso, a que você me perguntou, seria o próprio meio, seria uma questão de condução, meio de transporte, né? Ou com. Com a forte chuva, os dois lados da avenida ficaram inundados. Então, exemplo, aqui é uma causa, né? Houve uma forte chuva e com essa forte chuva houve a consequência, aconteceu alguma coisa. Companhia. Os exploradores desceram com o guia o perigoso rio. Ciumento. Com uma pequena chave de fenda, foi muito fácil abrir a porta, no caso, o instrumento. Modo. O porteiro respondeu à pergunta do rapaz com desconfiança. Está vendo, gente, que tudo vai depender do contexto, a classificação? A relação semântica vai depender sempre do contexto. Oposição. O jovem judoca brasileiro lutará com adversários bem mais experientes. Ou seja, a oposição também vai fazer parte de uma relação semântica, né? Porque geralmente a gente acha que alguns nomes eles estão sempre voltados para a questão da própria conjunção. E nós vamos ver que vai além disso, né? Que tem outras classes gramaticais que também vão ganhar esses nomes. No caso, as próprias preposições acidentais, né, turma? Que a gente vai estudar as subordinadas adverbiais. Conforme, né? Que vai ser oração subordinada conformativa. O próprio segundo, e a gente vai ver que, dependendo do contexto, as preposições também vão ganhar essas nomenclaturas. Agora, olha o D aí, gente. Assunto. Em nossas longas conversas, ele muito raramente falava da família. Gente, eu posso substituir numa boa aqui sobre também. Em nossas longas conversas, ele muito raramente falava sobre a família. A causa. Durante a prolongada seca, muitos animais morreram de fome. Especificação: roupas de passeio. É o que ela mais gosta de comprar. Quer dizer, roupas de passeio, não são roupas de festa, roupas de malhar, né? Lugar. Ficou até meia-noite, ficou até a meia-noite esperando o ônibus que viria de Belo Horizonte. O lugar de onde viria? Posse. Íamos pescar com o velho carro de meu irmão quase toda semana. When vai indicar lugar, modo, tempo, porque antigamente muitas igrejas eram construídas no alto dos morros. Então, nessa turma, lugar. No caso aqui, eu tenho uma contração, né? A contração no. Então, olha só, dentro de um discurso mais formal, eu poderia falar, porque antigamente muitas igrejas eram construídas em o alto dos morros. O modo. Antes que alguém me pergunte o no, por que eu estou falando o em, o no é uma contração. Então, se eu tenho uma contração, significa que eu vou ter uma preposição mais alguma outra classe morfológica, uma outra classe gramatical. No caso aqui, seria o artigo definido, que é o o. O modo, sentadas sobre a árvore, as crianças ouviam em silêncio o que o velho dizia. Segundo a previsão, no caso tempo, segundo a previsão, a nova estrada para o litoral estará pronta em 10 meses. No caso tempo, né? A duração. Olha o para aí, turma. Finalidade. O clube foi cuidadosamente preparado para a festa de formatura. Lugar. Seu sonho sempre foi mudar-se para uma pequena cidade à beira-mar. Vocês estão vendo que está tendo uma diferença na questão da relação de sentido. Olha o para de novo, né? O para, no caso,
clube cuidadosamente preparado para a transformatura, como já foi falado, o lugar também. O tempo, o despachante disse que para a semana a documentação do carro estará pronta. Quer dizer, para a semana, durante a semana. No caso, por, né, turma? Por causa. Marcelo, por ser o menorzinho da turma, sempre tinha que jogar no gol. Mas por quê? Por quê? Porque ele é o menorzinho, né? Ele tem que jogar no gol. Isso é uma consequência. Qual seria a causa dele jogar no gol? A questão dele ser menor, né? O lugar, o maravilhoso Rio São Francisco passa por inúmeras cidades. Caso lugar, substituição. Edu ficou furioso quando eu lhe disse que ele havia comprado gato por lebre, ou seja, está havendo uma substituição. Já a questão do tempo, por mais de 2 horas, ele tentou inutilmente consertar a velha bicicleta. Agora vamos ver o sobre. Assunto: amanhã haverá em nossa escola uma palestra sobre alimentos transgênicos. E a última, no caso, gente, é o lugar também, né? Só que eu cortei aqui na hora de editar. Então, vamos lá. De tão cansada, ela acabava dormindo sobre os livros durante as aulas. Esse exemplo, turma, é o último do sobre na página 469. Então, vamos aqui às atividades, né? No caso, as atividades, turma, elas estão na página 472. O que eu fiz? Aí, as atividades elas estão misturadas, né? Tem atividade de preposição, tem atividade de conjunção, de interjeição. Como eu falei para vocês no início da aula, as conjunções e as interjeições elas vão ficar para a próxima aula de gramática, né? Porque, de repente, na próxima aula, eu vou até dar aula de redação. Eu ainda não sei o certo, mas eu vou terminar aqui, né? Porque sexta é feriado, então na sexta eu não vou dar aula para vocês. Então, eu vou ver como que vai ser, como que vai ficar. E aí, turma, a gente vai pegar e vai fazer os exercícios 1, o exercício 2 e o terceiro exercício, que são os exercícios do livro voltado para a questão de preposição. Então, olha só. Olha aí, mais uma vez, o nosso livro fazendo uma ponte com literatura, né? No romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, o narrador-personagem, rememorando um de seus relacionamentos amorosos, declara: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Nesse fragmento, a preposição durante estabelece uma dupla relação semântica. Ou seja, vai ter uma dupla relação semântica aí, né, gente? Que vai indicar, primeiro, tempo e causa, exprimindo uma contradição do amor do narrador por Marcela. No caso, turma, tempo, tudo bem. Agora, causa não. B, tempo e causa, realçando um amor sincero de Marcela em relação ao narrador-personagem. Tempo e modo, revelando por meio de uma hipérbole a saudade que o narrador-personagem sente de Marcela. D, tempo e preço, evidenciando a ironia por meio da qual o narrador-personagem se refere a seu relacionamento com Marcela. E a E, tempo e preço, exprimindo sob a forma de uma metáfora a indignação do narrador-personagem em relação a Marcela. Bem, gente, tempo e causa, não. Tempo e modo, também não. No caso, quando ele está... Marcela amou-me durante 15 meses. Durante, tudo bem, é tempo. 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. É o que, Juan? Letra D de dado. Tempo e preço. Evidenciando a ironia. Exatamente, a ironia, né, turma? A ironia presente no discurso, ou seja, o tempo durou,
mas aquele tempo teve um preço, eu gastei daquele preço. Né? Isso lembra muito da Tata Werneck, né? E sem falar também, turma, que é o próprio Machado de Assis, porque Machado de Assis, vocês vão estudar Dom Casmurro esse ano, vocês vão perceber, turma, que a fala de Machado de Assis é extremamente irônica. Ele está ironizando as personagens o tempo todo. Então, no caso, nós temos a letra D de dado. Vamos para o número 2, né? Nos enunciados a seguir, a preposição por ocorre isoladamente e também combinada com o artigo o, pelo, no caso, por mais o e per mais o. Segundo ano, o que tem que estar na sua cabeça é que o pelo sempre vai ser per mais alguma coisa, ou por mais alguma coisa. Né? Porque a gente fala pelo, 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 esse pelo, no caso, seria a preposição, que vai ser diferente do pelo, que é o cabelo. Né? Então, leia-os e responda aos itens de A a C. Número 1. Ele viajou pelo mundo inteiro defendendo a paz. 2. Ele ficou conhecido pelo mundo inteiro por defender a paz. Então, olha só, gente. Vamos para a letra A, no caso. Né? Que relação semântica a preposição estabelece no enunciado 1? Que relação semântica a gente está estabelecendo no enunciado 1? Pelo mundo inteiro. Localização, lugar, Sim. No caso, a palavra localização não tem essa classificação semântica, mas é é lugar, como né? se fosse um sinônimo, né, Juan? É como se fizesse parte do mesmo campo semântico. Uhum. Então, no caso, a localização, como você bem falou aí depois, Juan, é o lugar, porque a classificação da relação semântica sempre será lugar. Mas o bacana é que você veio na hora, né? Não, professor, localização. Se está dando uma noção de localização, consequentemente, Lugar. fatalmente será É, lugar. eu até confundi, que eu tô cheio de sono aqui, eu até confundi a localização com lugar. Não, mas não tem problema não. O importante é que Então, você localizou a localização dentro de um lugar, né? então Assim eu tranquilo. posso dizer. Então, olha só, número 2. Ele ficou conhecido pelo mundo inteiro e por defender a paz. No caso, a gente está agora no exercício 2, né? Eu estou ressaltando a questão 2. A forma por, no enunciado 2, estabelece que tipo de relação semântica, gente? Ele ficou conhecido pelo mundo inteiro por defender a paz. Esse pelo aqui, turma. Né? No caso, o por. Né? Na verdade, não é o pelo, desculpa, na verdade é o por. O por está estabelecendo que tipo de relação de sentido? Nesse caso, turma, o por está estabelecendo o sentido de causa. Ele ficou conhecido pelo mundo inteiro por defender a paz. Ele defendeu a paz. Isso foi uma causa. Pelo fato dele ter defendido a paz, ele ficou conhecido pelo mundo inteiro. Então, aqui no caso, o por seria causa. Todo mundo anotou aí? Agora, turma, vamos para a terceira. Então, olha só. Não confunda a cadeira de balanço. Ah, não. Nós não falamos a B, né, turma? A C, né? É válido dizer que em 2 a forma pelo estabelece uma relação semântica ambígua, gente. Sim ou não? Sim, né? Sim. Por que sim?
Porque ela pode exprimir uma relação de agente. Ó, aqui no caso, turma, eu vou colocar... Alguém me chama aí no chat, por favor. Essa resposta da letra C, eu vou colocar no chat para vocês poderem escrever. Gente, vocês estão me ouvindo? Alguém me dá um oi no chat, por favor. Obrigado. Então, olha só. Essa, obrigado, Juan. Eu vou colocar aqui, que é no caso, é a questão 2C, porque eu sei que vocês vão se perder na hora que eu digitar, porque ela é mais complexa. Então, turma, como que nós vamos colocar aí? Nós vamos colocar que sim, que ela estabelece que ela, na verdade, que ela pode exprimir uma relação de agente no caso, eu vou colocar, turma, o agente entre aspas, mas vocês sublinhem, tá? Destaquem o agente, tá? Que no caso seria o mundo inteiro que significa, né? No caso, o mundo inteiro significa povos. No caso, povos, mas pessoas de todo o mundo, né? Vou fechar aqui. Pessoas de todo o mundo. E depois ainda, turma, a gente vai falar que pode exprimir a mesma relação semântica, né? Que acontece no número 1. Fazer exprimida em 1. Que no caso seria o mundo todo. Bem, turma, a resposta da 2C, ela está no chat, tá? Eu vou escrever o sim aqui, porque eu comi, né, o M. Que legal. Sou de português comendo letra. Que legal. Então, vamos para o sim. Então, turma, vamos para o próximo exercício, né? Não confunda cadeira de balanço com cadeira do balanço. Texto 2. Quem pode ler para mim? Juan, Bia, poderiam fazer a gentileza de ler? Ou outra pessoa? Eles estão dormindo, né? Professor, não tô enxergando, não. Não? É o 2, né? Tá bem pequeno. Então tá. Obrigado, Bia. Deixa eu ler aqui, então. Peraí. A moça do tempo anunciou na emissora de TV, ao norte do Brasil, haverá chuva intensa e muito calor no período. A região norte do Brasil é composta pelos estados de Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Tocantins. Só que ao apontar a vasta região amazônica, ela se enganou de preposição. Não é o norte, sim no norte do país que desabaria a Procela. O caso Procela, gente, é tempestade, tá? É tempestade no mar, é um temporal no mar. São diferentes, não só formalmente. A precisão do uso dos termos é fundamental para definir com clareza o que se quer expressar nos textos 1 e 2.
O emprego da preposição seguida ou não de artigo e o uso de diferentes preposições remetem a sentidos diferentes nos contextos em que ocorrem. Explicite o efeito do sentido resultante do uso de a, de e do no texto 1. Quando eu falo de e do no texto 1, gente, o que significa? Quando eu falo a cadeira do balanço, eu estou dizendo que é uma especificação. É a cadeira do balanço. Não é a cadeira da mesa de jantar, não é a cadeira da sala de aula, é a cadeira do balanço. Então, cadeira do balanço, no caso, é especificação. Estão entendendo mais ou menos como funciona? Agora, quando eu falo Sim, já sim. a cadeira do balanço, desculpem, quando eu falo cadeira de balanço, é uma especificação. E quando eu falo cadeira do balanço, que na verdade vai ser a posse, algo pertinente. Fala, Juan. No caso, a cadeira de balanço seria como se fosse tipo uma cadeira que balança, né? Sim. Entendi. No caso, a Aquela cadeira de especificidade. velho. Né? Aquela cadeira de Aquilo para que velho. serve. E no caso do balanço, seria a posse. Eu posso simplesmente chegar, gente, e falar assim: amor de mãe é uma especificidade, né? Agora, se falar da mãe, né? No caso, seria uma coisa. O de já indica posse. Mas, no caso, vai indicar ainda algo mais possessivo ainda, né? Agora, quando eu falo no e ao, o no e o ao significa o quê, turma? O em está indicando lugar. O em indica lugar. E quando eu falo, como está dizendo aqui, ao norte, está indicando uma relação de proximidade. Então, o a, no caso, né, do ao norte, está indicando proximidade. E no norte está indicando lugar. Tudo bem, turma? Até aí? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Turma, olha só, Beleza. caso alguém queira, Juan, oi, Aniele, tudo bem? Caso alguém queira esses exercícios, caso alguém esteja sem o livro, eu posso mandar de repente para o Juan, né, que o Juan tem o meu WhatsApp. Eu não sei, gente, se vocês têm, sei lá. Ou então me chama, Juan, passa aí no grupo, que vocês certamente têm um grupo, né? Passa aí que eu mando para vocês por WhatsApp. Se bem que essa aula também vai ficar Agenda do, né? na Agenda Edu, aí depois tem YouTube, né? Tem É, muita coisa para tu tu não tem no YouTube, lembrar. tu pode estar no YouTube, né? É. Ô, Então, turma, então é isso, tá? A próxima aula eu vou continuar aqui para eu poder iniciar a redação, tá bom? tá bom. Então vocês fiquem bem, um beijo grande, tá? Boa aula, bom início de semana, não saiam de casa, tá? Não deixem nem o vovô nem a vovó. Fiquem com Deus, tá? Um beijo. Valeu, beijão, beijão. Valeu, tchau, tchau.